Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para a gente continuar falando sobre dicas de estudo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre perguntas. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acredito que nós temos duas linhas de perguntas e eu gostaria de falar sobre elas com vocês hoje, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar da parte maravilhosa das perguntas. Por que é importante a gente fazer pergunta? Primeiro, que a gente descobre, né? Vocês já pensaram na criança? A criança, quando ela é pequenininha, ela fala, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela enche a gente de pergunta. Por que ela enche a gente de pergunta? Porque ela quer descobrir, ela quer conhecer. Então, a gente fazer perguntas para conhecer, para explorar, é muito, muito importante. Né? Por isso que quando a gente está em sala de aula, é importante que a gente faça pergunta. Mas se a gente não está em sala de aula, professora, a gente está. A gente está em sala de aula virtual. E é muito importante que vocês façam perguntas. Por dois motivos. Primeiro, vocês vão sair sem dúvidas. Vocês precisam sair de uma sala sem dúvida. E a segunda é porque vocês tornam a aula mais rica. Quando vocês perguntam, vocês ajudam o professor a incrementar aquela aula. É óbvio que não é para fazer perguntas para testar o professor, não é esse o objetivo da pergunta. O objetivo da pergunta é melhorar o seu conhecimento. Então, você levar para o professor perguntas para enriquecer a aula, vocês todos vão sair muito melhor, vão conhecer muito mais sobre o assunto. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre a parte das perguntas que permite vocês adquirir um pouquinho mais de independência. Como assim? Bom, eu fiz um curso, como vocês sabem, da Camila Serradura, que chama Academia o Tempo, e lá ela fala sobre 3 tamanhos de problemas, que é o probleminha, problema e o problemão. E quando eu fiz essa aula, eu falei, eu consigo associar isso numa coisa muito legal. Eu fiz uma combinatividade e transformei isso para perguntas. Perguntinha, pergunta e perguntona. E trouxe aqui para vocês um exemplo para mostrar o que significa cada uma delas. Vou chamar de perguntinha uma caixa pequenininha, de pergunta uma caixa média e de perguntona uma caixa grande. Qual que é a diferença entre elas? Nós já fizemos a aula, nós já tiramos todas as nossas dúvidas e a gente passou para a segunda parte da aula, que é a parte de resolução de exercícios. Aí vem aquela dúvida assim, professora, qual que é o raio da circunferência? Eu já olhei no enunciado. No enunciado está escrito? Eu consigo descobrir? Esse tipo de pergunta que a gente faz é a perguntinha. É aquela pergunta que você mesmo consegue responder. Ué, eu não posso perguntar, professora? Pode. Mas você já parou para pensar quando você pergunta para uma pessoa assim, você fechou a porta? E a pessoa responde, depois de 2 minutos você fala assim, eu não lembro da sua resposta. Por quê? Porque a gente está na perguntinha, naquela que a gente mesmo pode responder. E quando a gente mesmo responde aquela perguntinha, ela não sai mais da nossa cabeça, porque a gente assimilou. Né? Depois tem a pergunta, que é aquela média. O que significa uma pergunta média? Significa que, por exemplo, você precisa lembrar como é que calcula a área da circunferência ou o volume da circunferência. Pode perguntar, professora, como é que calcula? Posso, mas eu também posso procurar? Eu posso por mim mesmo ir atrás daquela resposta? De novo, porque se eu mesmo vou atrás daquela resposta, a probabilidade de eu não esquecer mais é muito maior do que alguém responder para mim. Porque eu estou usando uma parte do cérebro que me permite memorizar, porque eu tive uma dúvida e eu vou atrás da resolução. E não da maneira da resposta fácil, mas da maneira da resposta que eu preciso ir atrás. Esse tipo de pergunta também ela pode ser um pouco mais complicada. Estou na dúvida de como é que resolve aquele exercício, é por esse caminho ou por aquele? Ao invés de primeiro eu perguntar para a professora ou para o professor, será que eu posso perguntar para os meus colegas? A gente costuma trabalhar em grupo na sala, não é? Pergunta para o seu colega, o que você acha? É assim ou é assado? Por quê? Porque daí vocês vão levantar um monte de hipóteses. Nessas hipóteses, vocês vão levantar problemas, resoluções e como é que chega naquela resposta. Pode no final até perguntar para confirmar, é assim mesmo? Mas vocês vão ter levantado tantas hipóteses, vocês vão ter discutido tanto que aquilo nunca mais vai ser esquecido.
Eu trabalho muito isso com vocês quando eu estou trabalhando exercícios, para vocês pensarem, porque a gente precisa assimilar. E nesse tipo a gente assimila muito mais. Mas tem também as perguntonas, que são aquelas grandes, mais cabeludas. E nessa precisa da intervenção do professor. Mas antes de eu perceber que ela é uma perguntona, eu vou sempre verificar se ela é uma perguntinha que eu consigo responder rapidamente, se ela é uma pergunta que eu preciso me esforçar para achar a resposta sozinho, ou através da consulta de um colega, alguma coisa assim, ou se eu realmente vou precisar da intervenção do professor. Mas, professora, não entendi. Agora a professora é chata, não pode responder pergunta? Não. Eu vou contar para vocês como que eu fui treinada, né? Eu também era acostumada, é muito fácil a gente perguntar e obter a resposta assim direta da pessoa. É mais prático, é mais rápido, a gente tem tanta coisa para fazer, mas eu fui treinada, fui orientada por um pesquisador americano que ele chama John, não vou expor o nome dele agora, mas o primeiro nome dele é John. E toda vez que eu perguntava para ele falava para mim assim, Google, nossa, que raiva que eu tinha. Ou então eu mandava e-mail, ele não respondia. Não respondia. Aí teve uma vez que ele respondeu para mim assim: você consegue descobrir sozinha. E aí eu descobri que ele respondia para mim quando eu realmente não era capaz de responder sozinha. E aí, quando eu ia mandar um e-mail para ele fazendo alguma pergunta, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado sob orientação dele. Tive 9 anos de contato com ele. Eu mandava e-mail para ele assim: John, como é que eu faço tal coisa? Eu já procurei assim, não deu certo, já tentei assim, não deu certo, já fiz daquele jeito, não deu certo, como que eu posso fazer? Aí ele me respondia, porque ele viu que eu tinha tentado descobrir de vários caminhos, e tinha vezes que a resposta não era direta, não. O que ele virava para mim e falava? Tenta por aquele caminho. Me dava o caminho para seguir, ele nunca me dava a resposta pronta. E eu cresci muito, eu aprendi muito. E o que eu quero proporcionar para vocês nisso é que vocês tenham esse crescimento, que vocês ganhem autonomia. Porque logo, logo, vocês não vão estar mais sob as nossas asas. Não vão estar lá, mas professora, como é que eu faço? Professora, como é que eu faço? Vocês precisam ser líderes onde vocês estarão, onde vocês trabalham ou onde vocês trabalharão. E é uma maneira de vocês desenvolverem essa autonomia e essa liderança, essa proatividade, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no futuro de vocês. Tá bom? Eu espero ter ajudado e eu espero muitas perguntas durante as aulas e muitas perguntonas com vários caminhos que vocês já tiveram tentado e não tinham conseguido. Tá bom? Até o próximo vídeo.